Boa tarde a todos e a todas, novamente, né? Estamos iniciando nossa primeira aula sobre o conteúdo do inglês técnico, né? Nova disciplina que está aí na grade do segundo ano de informática, apenas a turma de informática tem acesso a essa disciplina. Estarei gravando essa aula também para aqueles que não puderam se fazer presente, ok? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é decorar esses nomezinhos que eu vou estar passando para vocês e saber a definição de cada um. Eu vou fazer uma pequena leitura, não vou ler, às vezes vou ler tudo, às vezes não, né, e já fica aí de antemão para vocês que será a atividade de vocês para poder fazer a tradução por completo da definição de cada parte do computador que a gente está vendo aqui. Obviamente, eu separei aqui o meu computador game que eu tenho em casa, né, eu separei as partes dele para que vocês conheçam também meu computador game, fora o meu notebook, eu tenho um computador game, né, a galera aí que é fã da turma do computador game. Temos aqui, ó, isso aqui que muitas pessoas cometem um erro gravíssimo, né, e chamar de CPU. Isso não é uma CPU, pelo amor de Deus, nunca mais cometa esse erro. Então, vamos dizer, pega a CPU ali do computador, isso não é a CPU. Nós vamos entender hoje, com inglês técnico, quais são os nomes corretos para cada parte do computador. Vamos lá, primeira parte aí nós temos case or cabinet. Muito importante que você que está assistindo a aula aí, pronuncie também, porque você precisa da pronúncia, teremos também uma avaliação oral, então vocês precisam aprender a pronúncia. Então, repita aí comigo. Case or cabinet. Case or cabinet. Essa é a nomenclatura que eu dou para essa parte do computador, né? Eu chamar de case ou gabinete em português, né? Aí vamos lá para a definição em inglês. Also known as a computer chassis, tower system unit, or cabinet is the enclosure that contains most of the components of a personal computer, usually excluding the display, keyboard, and mouse. Olha só, aqui na definição ele já vem trazendo outros nomes que vocês vão precisar estar se familiarizando aí, né? Nós temos aí, ó, componentes, a gente está vendo aí também, falando de display, keyboard é uma palavra que a gente vai ver que é uma parte do computador que a gente vai ver aí já, e mouse, né, que é um nome mais comum. A gente vai estar vendo isso daí. Mais embaixo ele fala case are usually constructed from steel. Ele diz que, né, que os cases, eles geralmente são feitos, né, de aço, né? Então, a gente tem os cases mais antigos de computadores, de desktops. Olha só, nome importante também, porque a gente vai ter uma aula só de tipos de computador. Então, quando a gente vê lá, vocês têm que saber a diferença entre um notebook, entre um desktop, né? Então, a gente vai ver isso aí também mais na frente na nossa disciplina de inglês técnico, ok? Então, vamos lá, vamos continuando a primeira parte do computador que nós vimos, case or cabinet. Vamos para a próxima. Aqui sim, nós temos o verdadeiro CPU, que a gente chama em português, né? CPU, o que é um CPU? Vamos lá. Central Processing Unit, CPU. Eu posso, né, simplificar pela sigla CPU, né? Central Processing Unit. Central Processing Unit. Repeat. Central Processing Unit, CPU, ok? Isso sim é um CPU. Vamos ver o que é, né? A gente já está vendo aí pela imagem o que é o CPU. Né? The CPU is the primary component of a computer that processes instructions. Né? Ele está dizendo que é o componente principal do nosso computador aí que vai processar as instruções. Né? It runs the operating system. É ele que vai rodar quem? O sistema operacional, né? Ele é, então, extremamente importante para o computador. Nós temos aí, né, o nosso processador. Esse sim é chamado de CPU, né? Em inglês, CPU, ok? Então, vocês vão estar olhando aí, né, toda essa definição, que na atividadezinha, para vocês estarem lá traduzindo, o que eu vou estar disponibilizando ainda hoje o material para vocês, para que vocês possam fazer a devolutiva até a semana que vem, que a gente vai ter outro assunto para conversar. Ok? Vamos para o próximo. Nós temos agora aqui o mais famoso, talvez já conheçam por esse nome de cooler, é fácil, né? A gente já conhece pelo nome cooler. Algumas palavras já são americanizadas, já fazem parte do nosso cotidiano. A gente já trabalha com esse nome em inglês mesmo sem traduzi-lo, né?
cooler, né? Temos outra nomenclatura dada também, que pode ser chamada de fan. Cooler or fan. Repeat. Cooler or fan. Temos dois nomes, né? Que eu posso estar utilizando aí para o cooler. Vamos para a definição. The definition is a component that draws heat away from a CPU chip and other hot running chips, such as a graphic processor, GPU. Né? Diferente, aí tem aí dizendo o quê? Para que serve, né, o meu cooler? Ele está dizendo aí que é para retirar todo o calor, né, para botar para fora esse calor que vai acontecer ali dentro de quem? Da placa-mãe, né? Então a gente vai estar vendo ali o processador, se ele vai esquentar ou não. A gente vai ver todas essas partes e as suas ligações com a placa-mãe aí, também um pouco mais na frente na nossa disciplina, né? Isso aí que vocês já devem saber, obviamente, mas a gente vai ver em inglês quais são as definições e como é que a gente faz essas interações. Ok? Vamos para a próxima. Aí nós temos aqui a nomenclatura em inglês, que ela é completa, né? Seria hard disk drive, né? HDD or AD, né? Aqui normalmente a gente só fala o abreviado que é HD, né? Mas em inglês seria HDD, que é hard disk drive, ok? A computer hard disk drive, is a non-volatile memory hardware device that controls the positioning, reading and writing of their hard disks. Aí o que a gente tem aqui? A gente tem a palavra device, que é uma palavra extremamente importante, que vai significar dispositivo, né? Então a gente está falando de uma memória não volátil, né? É um dispositivo de hardware, que é outra coisa que a gente vai precisar saber. Me diga aí você já sabe a diferença entre hardware e software? Se você sabe a diferença em português, então você vai saber uma regrinha básica, uma dica aí do professor aí. Muito fácil. A diferença é a hardware e software. Hardware é tudo aquilo que eu posso chutar, posso bater, dar um murro, né? Na hora que eu estou com raiva, né? Quando não está funcionando. E software é tudo aquilo que eu só posso xingar. Eu não tenho como tocar, só pode dizer, presta não, essa porcaria, né? Então, tudo aquilo que eu posso xingar é o meu software, ou seja, a parte lógica. E o hardware é a parte física, já que eu posso chutar, eu posso bater. Tranquilo? Então, vamos lá. A Computer Hard Disk Drive, eu já fiz essa leitura, desculpa, né? A gente vai ter uma outra palavra importante para ver aqui, além de device, né, que é dispositivo, a gente tem a palavra storage. O que significa essa palavra storage? Significa armazenamento. Então, a gente vai ver aqui e também falaremos sobre dispositivos de armazenamento, né? Então, é importante entender essa palavra. Storage, armazenamento, e device, dispositivo, né? Quantos dispositivos de armazenamento vocês conhecem? Que tipos de dispositivos de armazenamento vocês conhecem? Então, a gente vai estar vendo todos esses tipos de dispositivos em inglês, né? Vocês devem conhecer, talvez o mais conhecido de todos é o Flash Drive Disk, né? O que seria um Flash Drive Disk? Vocês têm o famoso pendrive, né? Fácil, né? Tenho certeza que acho que a maioria tem um. Então, vamos lá, vamos para frente. Esse é o componente do computador que nas provas orais os alunos mais esquecem qual é, né? Vamos lá, repeat. Heatsink. Heatsink. Se você fosse fazer a tradução ao pé da letra, não ia fazer muito sentido, né? Seria uma pia de calor, né? Aí a gente ia ver lá a torneira de calor, como assim? O que tem a ver? O nome correto, vocês sabem, é dissipador de calor, né? Dissipador de calor. Então, repeat. Heatsink. Heatsink. Aprendam esse nome, porque esse daqui, com certeza, é a peça que a galera mais erra quando a gente vai ter uma avaliação oral sobre esse conteúdo, né? Então, vamos lá, definição. A heatsink is a device that incorporates a fan or another mechanism to reduce the temperature of a hardware component, for example, processor. Ele está falando aí que o dissipador de calor, né, o heatsink, é um dispositivo que vai incorporar também o nosso cooler ou o nosso ventilador, the fan, né, que serve para reduzir a temperatura do computador, né, por exemplo, do processador, né, eu uso como exemplo o processador, ok? Aí ele fala também lá embaixo, there are two heatsink types, active and passive. Então, tem dois tipos de dissipador de calor
conhecidos. Nós temos o ativo e o passivo. Aí nós temos aí essas duas definições, né? Aí você já tem uma predisposição para entender o que é ativo e o que é passivo, né? Dependendo do computador, a gente vai ter os tipos diferentes de dissipador de calor, ok? Vamos para frente. Mais fácil de lembrar seria esse daí. Repeat. Keyboard, não é keyboard, é keyboard, ok? Keyboard. A computer keyboard is a typewriter style device. Olha só. Quer dizer, então, que keyboard é simplesmente um dispositivo estiloso de máquina de escrever. Olha só que, se eu for fazer, né, aquela tradução ao pé da letra literária, né, seria um dispositivo estiloso de máquina de escrever, né? Mas a gente não faz a tradução assim. Isso seria o nosso teclado, né? Keyboard, né? É bem fácil de lembrar essa nomenclatura. Vamos para o próximo, porque esse daí é fácil demais de lembrar, né? Keyboard. Aí nós temos aqui duas nomenclaturas diferentes para usar para o displayzinho lá que a gente falou lá no começo. Monitor or screen. Monitor or screen. Né? A computer monitor is an output device. Opa, olha só as palavrinhas aparecendo importantes, né? Eu tenho mais uma vez a palavrinha device, que é dispositivo, e apareceu uma outra palavra que a gente precisa lembrar. Output. Aí a gente vai ter duas palavrinhas que é necessário a gente aprender. Input e output. Qual dessas duas palavrinhas aí seria um dispositivo de entrada? Input ou output? Aí a gente vai para o conhecimento básico do inglês. Quando eu uso in, significa dentro. E quando eu uso out, significa fora. Então, output device seria o quê? Um dispositivo de saída. Input device seria um dispositivo de entrada. Então, é só você fazer essa relação que fica fácil de entender as nomenclaturas, né? Input and output device. Ok? Então, a gente tem aqui monitor ou screen, que é a nossa tela aí, né? O nosso monitor, né? Em inglês, ok? Vamos para o próximo. Motherboard. Mother. Nós começamos com uma palavra que começa com mother. Motherboard, a nossa placa-mãe, né? Também é muito conhecida aqui só como placa-mãe. Motherboard é a palavra, inclusive essa daqui é fácil de lembrar também. Mother, por causa da palavra em si, que você vai fazer a relação fácil, a mãe, né? Motherboard, ok? Repeat. Motherboard. Motherboard, ok? A motherboard, also called mainboard, main circuit board, system board, baseboard, planar board, logic board, or mobile, is the main printed circuit board in general purpose computers and other expandable systems. Olha só, ele está falando aí sobre o que é uma placa-mãe, as outras nomenclaturas que nós temos sobre a placa-mãe, né? De placa principal, de circuito principal. Aí a gente vai estar vendo todas essas nomenclaturas no decorrer, né, da nossa disciplina. Então, vejam só, eu quero que vocês aprendam a nomenclatura e associem a imagem do que é, certo? Motherboard, a placa-mãe, ok? Vamos para o próximo. Esse é o mais fácil de lembrar, né? Também, depois do keyboard, não tem como você dizer que não sabe o que é um mouse, porque você já fala em inglês, você já chama de mouse. Ninguém chama de rato. Alguém diz assim, ei, presta o rato aqui só para fazer um negócio aqui rapidinho, para eu jogar aqui, né? Ninguém chama, usa o rato, né? Ninguém fala assim, diz, usa o mouse, né? Utiliza o seu mouse. Aí nós temos duas nomenclaturas, mouse ou rat. Mouse or rat. Apesar da ideia da tradução do nome ser o mesmo para rato, em inglês há a diferença entre os dois. Você sabe qual é? Entre mouse and rat. Mouse seria aquele rato mais doméstico, né? Poderia ser um hamster, poderia ser aquele ratinho bonitinho, criadinho, né? Em laboratório nós temos o mouse. Seria o rat. Rat é aquele rato mais feioso, aquele de esgoto, né? Aquele bem sujo. Aí seria o rat, like politicians, sorry. Então, vocês precisam saber a diferença entre mouse e rat, porém, para o computador, como parte do computador, você pode usar qualquer uma das duas nomenclaturas, mouse ou rat, ok?
Então, vamos para a definition. A computer mouse, plural mice or mouses, is a handheld pointing device. Olha só, mais uma vez a palavra device, que é dispositivo. Aí ele diz que é o que? A handheld é o que você pode segurar na sua mão, né, para poder apontar, a pointing device, ok? Então, isso daqui basicamente é o nosso mouse, ok? Vamos para frente. Power supply, repeat. Power supply. O que seria power supply? Olhando para a imagem, a gente já sabe que é um power supply. A nossa fonte de alimentação, né? A fonte. Definition. A power supply unit, or PSU, converts mains AC to low voltage regulated DC power or the internal components of a computer. Resumindo, a nossa fonte, ela equilibra a energia do nosso computador, né? Com ela que vai fazer todas as transformações ali de energia para que possa não queimar nenhum componente do nosso computador, ok? Continuando. Printer. Aqui uma palavra que é bem comum do uso, né, no nosso cotidiano, a palavra print, né? Ei, posta um print aí para mim, ralar. E aí, mostra o print aí. O que foi que ele falou de mim aí? Mostra o print aí. Então, a gente tem a palavra print, conhecido da gente, a gente já sabe para que serve um print, não é isso? Então, o que seria a printer? É uma impressora, ela vai tirar uma impressão de quê? Né? De tudo aquilo que a gente for produzir, e a gente vai se comunicar com esse dispositivo a partir de um computador ou de um celular, que hoje em dia já é possível. Ok? Let's go for the definition. In computing, a printer is a peripheral device. Olha só. Além de tudo, ele está dizendo que é um dispositivo periférico, né? E mais embaixo, aí, como eu falei aqui no começo, além dele falar que é um periférico, é um dispositivo periférico, ele diz se ele é de entrada ou de saída. Lá embaixo ele fala, while most output is a human readable. Né? Ele está falando output device, ele está falando de dispositivo de saída, né? Eu estou mandando a informação do computador como saída para o meu periférico, ok? So that's it. From a printer. Aqui eu tenho a nossa RAM. Repeat. RAM. O significado da sigla RAM. A gente é comum que a gente conhecer de falar, chamar a memória RAM. Né? A RAM é um sapo, é? A memória RAM. É a RAM, certo? O que significa essa sigla RAM? Random Access Memory. Random Access Memory. Random de aleatório, access de acesso e memory de memória. Então, a nossa RAM é o quê? Fica com você aí. É o nosso acesso à memória aleatória, né? Random Access Memory, the RAM, is a form of computer memory that can be read and changed in any order, typically used to store working data and machine code. Então, ele está falando aqui sobre as funcionalidades da RAM, como é que ela faz esse acesso à memória de forma aleatória, que ela pode ser aí lida, né, e pode ser mudada em qualquer tipo de ordem, né? Por isso que ela é aleatória, ela não segue uma ordem reta, ela é aleatória, ela pode ser em qualquer ordem para ter essa modificação, ok? Aí nós temos a RAM. Continuando aqui uma palavrinha que a galera esquece também, que olha para cá, né, vê as caixinhas e só pensa assim, tem que ter o nome sound, porque tem som. Aí todo mundo pensa assim, é soundbox, né? Aí vai para a caixa, né, box, aí vem para soundbox. É o mais fácil de acontecer, é de o aluno chamar isso aí de soundbox. Não é, galera, o nome disso daí é speakers. Speakers, repeat, speakers. Speakers are one of the most common output devices used with computer system, né? Tá dizendo que é um dos mais comuns dispositivos de saída que tem utilizado nos computadores, né? Principalmente nos antigos desktops. Ainda existem desktops, obviamente. Nós temos bastante essas caixinhas aí, que são os nossos speakers. Lembre bem dessa palavrinha, ela é muito importante. Ok? Speakers. So that's all for today, guys.